Um dos melhores investimentos que eu fiz este ano em relação ao meu posicionamento online foi este microfone, este que estou a usar agora. Ele permite-me explorar ainda mais as minhas capacidades criativas. Antes eu ficava limitado a gravações próximas do celular, porque quanto mais próximo ao celular, melhor a qualidade do áudio saía. No entanto, agora se eu quiser, posso afastar, ficar aqui e aproximar, que continuo tendo um áudio com qualidade que dá para escutar. Este microfone está 100% aprovado. Na caixinha vem dois microfones, funcionam com magnéticos, são magnéticos, né? São sem fio. E sem contar que eu posso usar este outro adaptador, conectar num outro celular, e este microfone, o segundo nesse caso, funciona independente do receptor que está no outro celular. Então, em um celular gravo um ângulo com seu áudio próprio e em outro celular também, né? Acho que deu para entender a ideia. Isso é bom porque eu posso fazer gravações em simultâneo com ângulos diferentes, ok? Ou posso montar um podcast. Só quero confirmar uma coisa. Tive a impressão de que o, a câmera tivesse parado de gravar. Mas ok, a primeira coisa que, ou melhor, o primeiro investimento nice que eu fiz nos últimos tempos foi o microfone. E o segundo foi esta belezura aqui. E olha que este vídeo nem é para falar sobre esses equipamentos, mas sim sobre dois pontos interessantes que eu venho pensando e, bom, decidi gravar para a minha versão do Madali do Futuro. O primeiro ponto é em relação à ideia de que as pessoas meio que só nos aplaudem no momento em que nós já não precisamos. Essa frase, do jeito que eu coloquei, não é minha. Eu ouvi muito com Alex Hormozi a falar sobre isso, mas nos últimos dias, em particular nas últimas horas, eu tenho percebido isso na pele. Que naquele momento em que tu realmente precisas de alguém a dizer, força, tipo, vai, go ahead, estás a fazer um sacrifício muito grande. Simplesmente as pessoas não fazem. E o segundo ponto é em relação a como eu vejo, como eu interpreto algumas coisas negativas na minha vida, tipo alguns lacks of skills, ok? Vamos lá. Antes de eu falar disso, deixa eu vos mostrar, ou Madali do Futuro, ou quem estiver a ver este vídeo, esta, este segundo investimento que eu disse que foi um dos mais nices. Isto chegou ontem, mandei vir da China, o microfone também. Aliás, eu não sei se veio da China, né? Comprei na internet. É uma máquina chamada Teleprompt. Eu não vou abrir, mas podes pesquisar, ou melhor, sim, podem pesquisar o que é Teleprompt. Basicamente é um dispositivo que tu podes colocar em frente de ti e, bom, colocas em frente à câmera. No entanto, como tem um vidro, a câmera consegue te filmar como se nada tivesse em frente de si. A vantagem é que tu podes colocar um tablet no dispositivo e colocar um texto e tu conseguires ler o texto e as pessoas não notarem que tu estás a ler. É basicamente o que usam nos telejornais. Eles têm uma tela que tem um conteúdo que deve ser apresentado, só que por a tela estar em frente à câmera, as pessoas não conseguem ver que eles estão a ler. E por causa da configuração do dispositivo, a câmera não capta o texto. Então, eu costumo fazer roteiros para alguns vídeos longos, vídeos que levam minutos e minutos, a mais de 10 minutos. Então, memorizar aqueles roteiros acaba sendo uma tarefa muito difícil. Com este equipamento, eu vou poder ler de forma natural e gravar vídeos também de forma natural, sem, sem precisar de memorizar ou ficar a lembrar do que eu escrevi. Ademais, antes de eu ter esse dispositivo, eu tinha de ficar a ler no meu computador. E um vídeo de 5 minutos eu podia gravar no total uns 30 minutos para depois cortar e ficar com uns 4. É muito trabalho, ok? Então,
Por mais que eu não queira colocar exatamente o roteiro, eu posso só pôr os pontos que eu quero abordar ao longo do vídeo. Graças a Deus, eu já tenho uma capacidade de criar um roteiro e seguir. Neste momento, eu não estou a ler no teleprompter. É melhor eu vos mostrar até, senão vão pensar que eu estou a ler no teleprompter. Mas neste momento, eu estou a tirar as ideias da minha cabeça e eu gosto de treinar essa capacidade de fazer um vídeo fluido e sem cortes do início ao fim. Então, se sem esse dispositivo já tenho essa capacidade, imagina o que eu vou fazer tendo este dispositivo. Vai ser surreal. Eu não sei se as pessoas estão tipo, preparadas para o que vem pela frente. Vai ser muito nice. 2026 vai pipocar. Vamos lá. O teleprompter está aqui. O equipamento é este aqui. É este aqui. Este aqui. Então, eu acoplo, prendo a câmera aqui atrás. Então, o tablet fica aqui. A imagem fica, nesse caso o texto aparece aqui no vidro. Como ele faz um ângulo de 45 graus, a câmera que está aqui atrás acaba não pegando o texto. É uma configuração nice, é por isso que está exatamente nesta posição. Então este é o dispositivo que eu utilizarei em breve. Tipo, eu vou... Deem só uma olhada aqui. Estás a ver? A câmera passa normalmente sem ver nada. É algo bem interessante. Vou deixar aqui. Depois eu arrumo. Bom, indo direto ao ponto, de forma resumida, para terminar este vídeo, o primeiro assunto que eu quero abordar, ou que eu quero abordar, é exatamente em relação ao fato de as pessoas só nos aplaudirem no momento em que nós não precisamos. Meu, eu tenho passado dias e dias a dormir muito pouco. E não é lá grande coisa, porque o momento em que eu estou acordado, eu estou a fazer as coisas que realmente eu gosto. Nesse momento tenho programado, tenho investido nos meus negócios, estou a falar de DGD Fácil, Initativa. Graças a Deus, eu passo os meus dias a fazer coisas que estão alinhadas com o meu propósito. Então, os desafios que eu enfrento são desafios prazerosos para mim. A cada barreira que ultrapasso, acabo tendo uma descarga positiva de adrenalina. É muito bom. São batalhas que eu gosto de enfrentar. Então, eu posso ficar dias a dormir, por exemplo, 22 e acordar às 3, o que já é normal. Mas se formos olhar de longe, é um sacrifício. Porque sim, eu também gostaria de ficar a dormir, né? Tipo, a relaxar, de boas, assim. É uma coisa que eu espero fazer no futuro. Fora isso, é um sacrifício. Eu passo o dia todo no computador. Acredito que as pessoas da minha casa, quando acordam, passam do meu quarto, me veem no computador. Quando vão dormir, me veem no computador. A todo momento estou no computador a fazer os meus trabalhos, a investir nos meus sonhos. Então, numa perspectiva ampla, independentemente de eu gostar ou não desse processo desafiador, é um grande sacrifício. E é nesse momento em que faz sentido aparecerem pessoas e dizerem: ei, parabéns, tipo, força, estás a fazer uma cena maninho nice, estás a investir, tu és dedicado. Minha irmã costuma dizer de manhã: ei, admiro a tua disciplina, ei, gosto da tua disciplina. Isso é que é uma pessoa disciplinada, porque ela acorda às 6 horas, yeah, e vê que eu já estou pronto para sair, já estou a pôr perfume. Não fica tipo, você às 6 horas já está pronto. Então, de certo modo, ela dá esse feedback, né? Não precisa necessariamente a pessoa vir e dizer, porque força. Tem sinais que nós conseguimos observar que servem como esse apoio. Por exemplo, o simples fato de me darem um teto para eu dormir e possibilidades de eu investir nos meus sonhos, sem me fazerem, entre aspas, barulho. Tipo, porque você não faz isso, não faz aquilo. Ou me darem recursos como comida, alguns recursos financeiros também são apoios, não posso ignorar isso. Mas, de modo geral, é neste momento que nós precisamos de alguém, ou que seria interessante termos alguém que nos diz: Yeah, you're doing good, boy. Estás a perceber? Estás a fazer uma coisa boa. Graças a Deus, a minha família me apoia, ou eu gosto da ideia de ver o apoio indireto da minha família. Então, em relação a isso, sou afortunado.
Mas, no entanto, amigos, pessoas de fora, colegas de trabalho, esse pessoal aí, eles só estão a olhar, só. Ficam tipo, ei, nice, estás a fazer isso? Ei, nice. Às vezes até contas com o moral dos teus projetos, ou parte, né, dos teus projetos. Não contas tudo. Eu, em particular, não conto tudo, que é para preservar a minha energia. E eles ficam tipo, estás a ver? Eu acredito que eles só vão parabenizar ou dar esse suporte e reconhecimento no final. Mas no final, quando já tivermos conseguido vencer todos os chefes que encontramos ao longo do nosso caminho, tipo, esse parabéns já não vai ser a mesma coisa. É como se eu passasse muito tempo da vida com problemas financeiros e as pessoas simplesmente me olhassem e ficassem tipo, tens problemas financeiros? Eu, sim. E somente no momento em que eu já resolvi as questões financeiras, já tenho muito dinheiro, as pessoas vêm e querem me dar dinheiro. Fica tipo, bro, eu já tenho dinheiro. Estás a ver? Então, geralmente no final, quando nós já não precisamos, é quando as pessoas vêm nos dar o suporte. Esse é o primeiro ponto. Para mim é uma coisa normal, é uma coisa suave e fácil de lidar, porque eu gosto da ideia de me motivar. Eu gosto. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema. Como é para mim mesmo do futuro, vai ser nice ver os meus pensamentos lá. Eu gosto da ideia de me automotivar. Eu pude perceber que grande parte das pessoas utiliza a motivação extrínseca, aquela que vem de fora, como principal e a intrínseca como secundária. E eu faço o inverso. Eu gosto de ver até onde vai a minha capacidade autônoma e ver o que eu posso fazer com ela. Depois de chegar no limite daquilo que eu posso fazer sozinho, eu gosto de começar a usar os recursos externos. Não, isso é muito bom. É muito bom. Atualmente, como ainda estou a desenvolver esse mindset e testar essa teoria, enfrento muitos conflitos. Por exemplo, dizem, você trabalha sozinho, você trabalha sozinho. Eu fico tipo, eu não tenho dúvidas de que se eu estiver a trabalhar com os outros, eu vou conseguir fazer dar certo. Porque eu já vi várias pessoas a fazerem isso. Vários conseguem ter resultados quando se juntam. Mas é raro nós vermos uma pessoa ou pessoas singulares a conseguirem resultados extraordinários. Então eu quero ver até onde vai a minha capacidade de conseguir fazer coisas grandes sozinhos. Quando eu chego no meu limite, eu consigo, melhor, fico mais receptivo e aproveito melhor as contribuições externas. E isso, em parte, vem de uma lição que tive com a minha irmã mais velha, bem interessante. Acho que eu estava na nona classe quando eu pedi ajuda num trabalho de casa, de matemática. Era um TPC, óbvio. Ela simplesmente me perguntou, qual é a tua dúvida? Eu disse, esse exercício aqui, não sei resolver. Ela disse, tentaste? Eu fiquei tipo, não tentei. Foi aí que ela disse, então tu não tens dúvida. Tu simplesmente não tentaste. Então não vou poder te ajudar numa coisa que, em princípio, nem tu sabes se consegues ou não resolver porque não tentaste. Nesse momento, uma cena girou na minha cabeça. E essa lição ficou. Tanto que eu passo para os meus alunos da DGD Fácil até hoje. Eu digo, antes de vocês procurarem ajuda, garantam de que vocês esgotaram as vossas tentativas individuais de resolver o problema. Só depois de vocês garantirem de que não conseguem resolver sozinhos, é que vocês pedem ajuda. Porque às vezes a coisa é tão óbvia que um simples movimento de tentativa te leva para a solução correta. Mas como tu não tentaste, tu não fizeste. Então eu gosto de saber até onde vou sozinho para depois me juntar aos outros. Naturalmente não é algo linear, né? É sempre um balanço, faço uma mistura. Hoje, trabalhar sozinho a 100% não é verdade, porque eu uso o chat GPT ou inteligências artificiais, experiência dos outros no Google, que também é uma forma de pedir ajuda externa. A única diferença é que não são pessoas reais, ou pessoas que têm contato físico assim na vida real, mas utilizo da colaboração dos outros com o meu protagonismo. Essa lição ficou enraizada na minha cabeça. Antes de pedir ajuda, tenta explorar as possibilidades de resolução sozinho. Se tu fizeres isso, ainda que tu encontres a solução, quando fores buscar uma opinião dos outros,
tu vais ter mais repertório. Ou seja, vais saber resolver da tua forma e da forma da outra pessoa. Então tu te tornas especial, tornas-te poderoso. Do mesmo jeito que se tu esgotas a tua criatividade, quando começas a acessar a criatividade dos outros, o teu cérebro tem tipo, ganha um poder ainda mais grande. Não, eu gosto muito dessa ideia. Então, pensando nisso, eh, eu acabo não me batendo muito com a ideia de não me apoiarem neste momento, porque são coisas que eu já sei, eu já percebi que as pessoas te apoiam no final. Então, se não me apoiam tanto, eu fico tipo, é normal também, deixa eu ver até onde vou sozinho. E está tudo bem. Eu gosto de ir sozinho para muitos sítios, pois eu sei que se eu consigo chegar longe sozinho, acompanhado, eu vou muito mais longe. Eu vou parar esse primeiro ponto aqui, pois ficaria muito tempo a falar. O segundo ponto e o último deste vídeo é em relação a como eu lido com algumas questões de, como é que eu posso dizer? Faltas de skills. Vou dar um exemplo de comunicação. Há dias em que falar assim, como estou a falar agora, de forma fluida, criando raciocínios lógicos que se conectam, criando frases que fazem sentido, é uma coisa difícil. É como se eu não soubesse falar. É como se eu não soubesse me expressar. Eu até fico tipo, mas Madali, você não consegue falar. Fala as coisas sem pé, sem cabeça. É uma coisa estranha. Eu não gosto desses dias. Porque fica a parecer que eu sou um dumb. Fica a parecer que eu sou um maluco, um retardado mental. Por vezes, melhor, por vezes não, né? Ao fazer uma autoanálise, que é algo que eu faço muito, né? Quero me conhecer ao máximo para poder me melhorar. É aquilo que dizem, não tens como fazer, não existe self-improvement sem self-awareness. Não tens como se melhorar se tu não te conheces. Então, depois de fazer uma introspecção, eu pude perceber que isso acontece mais nos dias em que eu estou cansado. Às vezes eu não percebo que estou cansado. Como eu faço coisas que eu gosto, às vezes o cansaço passa desapercebido psicologicamente, mas fisicamente está lá. Eu estou cansado. Então, a capacidade de comunicar-se, de expressar-se fica comprometida. E também nos dias em que a minha cota de socialização está baixa, porque eu gosto de ficar sozinho e gosto de interagir com os outros quando eu quero interagir, pois eu sei que poderei dar a minha melhor contribuição. Eu estarei lá para ti. Então, nos dias em que eu não estou com essa energia, falar, expressar-me, acaba sendo um trabalho muito grande. E uma outra causa que eu pude perceber, né, para essa questão da comunicação é a ideia de eu ainda não ter sentado para criar o meu posicionamento em relação a um certo assunto. Então, a informação está lá, só não organizei. Isso tem muito a ver. E tem muitos casos do gênero. É por isso que eu gosto de ficar sozinho, pois é quando eu estou sozinho que eu consigo ter uma calma para organizar as minhas ideias, criar as minhas teorias e ver realmente as coisas que eu acredito, sem interferências externas, sem eu ter que chegar numa conclusão por vieses influenciado por terceiros. Então, tipo, de tu para Deus, de você para você, qual é a tua opinião? Então, todas as coisas que já passaram por esse meu processo de análise, eu consigo expressar, consigo articular com mais facilidade. Mas as coisas que não pensei, geralmente tenho essa tendência de não conseguir articular. E como é que eu interpreto esse tipo de situações na minha vida? Ao invés de me condenar, ao invés de olhar para isso como uma coisa muito má, eu olho como uma bênção. Eu fico tipo, é Deus a proteger-me de falar, de me expor, de dar certos passos enquanto ainda não estou preparado. Pois se eu tivesse a todo momento a capacidade de articular as minhas ideias, muito provavelmente eu ia articular ideias que ainda não passaram pelo meu filtro de pensamento,
para terceiros e as pessoas iam acreditar que aquilo realmente é o que eu penso, enquanto muitas das vezes são informações que entraram e não foram processadas por completo. Ou seja, eu permiti, concordei até certo ponto, mas ainda não criei a minha versão final. Então, se eu tivesse a todo momento a capacidade de articular as minhas ideias, ou as ideias, eu ia falar muita coisa que depois eu ia gostar de ter a oportunidade de mudar. Então eu fico tipo assim, é Deus a me proteger. E isso eu levo para várias outras áreas da vida. Na DGD Fácil, eu em particular sei que não busco muitos alunos porque não faço marketing. Então, se eu não faço marketing, não divulgo, não posso ficar surpreso pelo fato de não vir muita gente a querer ter aulas comigo. Porque eu estaria a reclamar por não ter resultados de um trabalho que eu não fiz. Mas, por outro lado, eu fico tipo, ainda bem que neste momento não estão a vir muitos alunos. Porque eu sei, com base numa introspecção, que ainda não tenho a capacidade de entregar aquele mínimo que eu considero aceitável, ou que é um padrão básico de qualidade mínima que eu gostaria de entregar às pessoas para uma quantidade grande de pessoas. Uma turma de 5 alunos, para mim já começa a criar dificuldade, a qualidade fica comprometida. Agora imagina se Deus mandasse de uma vez uma oportunidade de eu ter uns 100 alunos. A coisa ia ficar difícil. Então eu fico tipo, graças a Deus não estão a vir muitos alunos agora, pois se viessem eu não teria a capacidade de entregar a qualidade que eu quero entregar. Mas é um graças a Deus porque eu ainda estou no processo de me preparar. Então, enquanto eu não me preparo, ou melhor, enquanto eu me preparo, Deus vai aguardando essa bênção que vai mandar para a minha vida. E quando Ele mandar, eu já estarei preparado. Okay? Então, eu meio que eu ressignifico as coisas. Eu consigo ver o lado positivo das coisas. Tipo, não vieram alunos agora. Isso me dá tempo de me preparar para quando eles vierem, encontrarem a melhor prestação de serviço. E eu faço isso para várias outras áreas. Enfim, eu ia falar muita coisa, mas é basicamente assim como eu lido com alguns aspectos que outros considerariam negativos. Eu vejo como bênção e como uma oportunidade de preparação. Então, fazendo um resumo do que eu falei neste vídeo, que esqueci de dizer a data. Hoje é dia 15 de novembro de 2025. Agora devem ser aproximadamente 20 e alguma coisa. No início do vídeo falei que, bom, a aquisição deste microfone e deste teleprompter foram um dos melhores investimentos que eu fiz neste ano, pois vão me permitir libertar a minha capacidade criativa. Né? Vou poder fazer criações de vídeos mais interessantes e poder abrir o meu mundo mental para vocês de uma forma bem nice. E depois mencionei o fato de que as pessoas só nos apoiam, né, no momento em que meio que menos precisamos. Quando nós já passamos por todas as batalhas, é quando elas vêm dar o reconhecimento. Mas enquanto é no processo, é durante que nós gostaríamos de ter todo esse calor. Por último, falei de como eu olho para as coisas que muitos considerariam negativas como uma forma de bênção na minha vida, como uma proteção de Deus, é, como uma proteção de Deus, né? Ao invés de olhar para alguns aspectos negativos, eu vejo como uma oportunidade que Deus dá-me para me preparar para quando realmente essas coisas melhorarem, eu poder dar a minha melhor versão. Então é isso. Eu espero que esse vídeo seja te útil, uma dali do futuro, e para qualquer pessoa que esteja a ver este vídeo. Eu sou Madali Imbate, um jovem sonhador, fundador da Nitativa e da DGD Fácil. Esses são os meus filhos. Tchau, tchau.